vai hoje por Lucas capítulo 3, tá bom? E no resumo do que a gente vai ver a pregação de João Batista. A pregação, aquele né, ao qual ele vai vir para, a gente pode assim dizer, inaugurar essa pregação mais enfática, mais cristocêntrica, né? A gente vai ver vários ensinamentos, mas uma coisa que a gente vai ver aqui destacada principalmente é a vida de pregação. Como que ela impacta na nossa vida, como que é a transformação e como que esse conhecimento da verdade ele vai afetar não só a nossa vida, mas a sociedade. E eu vejo muito isso. Mas basicamente é isso que é o capítulo 3. A gente vai ver a pregação de João Batista, a gente vai ver também uma importância que é o sacramento, né? A ordenança, a qual o Senhor nos deixou, que é o batismo, Jesus se submeteu ao batismo, a gente vai ver isso. A gente vai ver também Lucas, Deus capacitou ele, né? E deu esse privilégio dele como historiador vir e mostrar essa genealogia de Jesus. E a gente vai compreender isso também lá nos últimos versos. E antes, para a gente refletir, eu fui pesquisar alguns dados aqui de 2021, mas está meio ainda dentro do padrão. Eu fiz aqui, ó, anotei, o Brasil tem mais ou menos 70 milhões de evangélicos e vale 30% da população. No Brasil tem, mais ou menos avaliado, 87,5 mil igrejas evangélicas. E aí, se a gente olhar para o nosso cenário, né, era para a gente ter uma sociedade não transformada, porque o Evangelho veio para salvar e transformar pessoas, não transformar uma sociedade no mundo. A Bíblia deixa claro que o mundo já é maligno, mas Deus veio para salvar pessoas, transformar histórias, indivíduos. Mas aí a gente olha para o Brasil hoje, a gente vê esse mundo caótico, a gente pensa, está no final dos tempos, mas a gente vai ver que isso ainda vai acontecer. O mundo e o pecado, eles já afetaram o ser humano, não só agora, eles já estão afetando desde o Éden, desde Adão. A gente vai ver também isso profundamente aqui. Essa iniquidade profunda de Israel, que a gente pode assimilar e a gente vai aplicar também para os nossos cristãos. O pecado ele continua desde Adão até hoje, causando muitos problemas e o maior problema, o problema espiritual, a condenação eterna, mas a gente vai ver que dentro desse gigantesco problema, Deus veio e deu uma solução, que é a obra de Jesus Cristo e a pessoa dele, já compreender isso também. Está aí tudo bem? E a gente vai ter alguns pontos aqui também para a gente refletir antes da gente entrar no texto. O primeiro é a diversidade do Evangelho. Hoje a gente vive, né, em uma sociedade, principalmente nas redes sociais, onde o Evangelho é apresentado de diversas maneiras, de diversas formas. Ou seja, muitas das vezes a gente tem muita informação, muita demais, mas pouca profundidade, ainda mais profundidade bíblica. Às vezes a gente tem muito evangelho como se fosse aquele evangelho só de séries. E aí outra coisa também, que a gente vai ver que hoje também no nosso culto público, o pastor Léo vai expor sobre a santidade de Deus. É uma coisa também que eu gostaria de enfatizar. Hoje é muito raro ver na igreja, não só na pregação, mas nos estudos bíblicos, ensinando sobre os atributos de Deus, quem é Deus. Hoje, se você for perguntar a maioria dos cristãos que vivem no Brasil, quem é Deus? Ele não vai saber responder quem é Deus, quais são os seus atributos, quais são os seus feitos. Na grande maioria, eles não saberão responder quem é Deus. Mas Deus se revela mediante as Escrituras. Então a gente vive hoje também uma coisa que a gente chama de anarquismo, que é a falta de conhecimento do que você acredita, da sua fé. Outra ilustração que eu queria dar, para a gente compreender melhor, vamos supor, eu estava vindo de bicicleta para cá. Aí vamos supor que um caminhão vem, né? Vamos supor, um caminhão vem com uma tonelada e bate em mim. E aí eu cheguei aqui e conto essa história, né? A gente tem duas opções. Ou eu sou verdadeiro mentiroso, ou eu sou um louco. E se a gente for colocar e aplicar isso dentro do cristianismo, a maioria das pessoas estão vivendo assim. Elas falam que elas foram transformadas, impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas quando você olha para a vida delas, isso não é uma verdade, isso é uma hipocrisia. A gente vai compreender também isso aqui à luz do texto bíblico de Lucas capítulo 3. E mediante eu fui pegando também muitas informações que muitas pessoas se declaram, né, e falam nos dias atuais, e eu consegui resumir mais ou menos assim, ó. As pessoas hoje dizem assim, ó, nós seguimos a Jesus, não a Bíblia. Então elas seguem Jesus que elas criaram na mente dela, não a Jesus que se na Escritura. A gente vai compreender isso também hoje. Lucas capítulo 3. A gente vai começar aí. Até aí tudo bem?
Então, como já foi dito aqui, em todos os capítulos, a gente vai ver que o contexto de Israel aqui, eles estavam vivendo 400 anos, né, de um silêncio profético. Mas não um silêncio de adivinhação, é um silêncio da profecia dada por Deus, a palavra dada por Deus, a palavra de salvação, de instrução e também de correção. Então, Deus vai levantar João Batista aqui para ser esse profeta. Ele vai ter uma mensagem igual os profetas maiores, mas com uma ênfase mais cristocêntrica, está preparando o caminho iminente do Messias, que é Jesus Cristo. Tá bom? Vamos ler então o verso 1, a gente vai ler o verso por verso, tá bom? Versículo 1 diz assim, ó: no 15º ano do reinado de César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Tracônides e Lisânias, tetrarca de Abilene. E tetrarca é uma coisa do príncipe, era o príncipe daquela região ali. Aí o verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E a gente para aqui, a gente observa no primeiro versículo que João, ele enfatiza aí 5 autoridades políticas, no versículo 1. E no versículo 2, ele cita 2 líderes religiosos, que é Anás e Caifás, que vão ser importantes não só agora, mas ao longo de todos os 4 evangelhos. E outra coisa interessante que a gente pode parar e observar aqui, ó, no verso 2, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de João, filho de Zacarias, no deserto. Então a gente vê aqui a primeira coisa, a palavra de Deus veio a João. Não foi a palavra que ele inventou uma coisa nova, ele modificou a mensagem do Antigo Testamento. A palavra veio a ele. Então não foi uma coisa mística, ele não veio falando que ele teve som, que ele teve visão, ele falou, a palavra do Senhor veio a mim. A gente vai ver aqui, ao longo do que a gente foi expondo, que ele vai usar também o Antigo Testamento. Ele vai fazer muita análise, muita referência ao Antigo Testamento. E até aí tudo bem? E aqui a gente pode ver também, ó, que Lucas enfatiza, ele vai enfatizar também a mensagem do profeta. Ele vai enfatizar somente João Batista, ele não vai contar os feitos de João Batista. Ele vai contar o que João Batista fez com a pregação, com a palavra que Deus deu a ele. O verso 3 que ele diz. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aqui a gente já vê o texto bíblico, o próprio Lucas, aqui, inspirado por Deus, ele enfatiza, né, que João percorreu toda a região da Judéia. E aí o que a gente pode aprender aqui, já trazendo uma aplicação para a nossa responsabilidade como igreja e como cristão. João Batista, ele percorreu toda a região da Judéia. E hoje, qual a missão da igreja? A gente pregar o evangelho por todo mundo. Muitas das vezes a gente fica preso, né, por causa de várias coisas, mas nossa missão é pregar o evangelho. Mas a gente vai ver aqui, no desenvolvimento do texto, que essa pregação do evangelho vai além do que a gente está falando. Vai muito além do que a gente está falando. Tudo que a gente fala e tudo que a gente diz, se a gente não colocar em prática, a gente vai ser como hipócrita. Porque vai ser como se a gente estivesse fazendo um teatro. A gente vai compreender isso também. Mas até aí tudo bem? E agora a gente vai ver o verso 4, 5 e 6, que vai ser exatamente João, né, dando ênfase no Antigo Testamento. Vai dizer assim o verso 4: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E aqui é citada a profecia que está lá em Isaías, capítulo 40, versos 3, 4 e 5. A gente já viu uma coisa que a gente já viu no Evangelho de João, uma qual a gente foi expondo, que a gente está vendo no Evangelho de Lucas, é que a mensagem do Novo Testamento é explicada no Antigo Testamento. Não tem nada novo. Tem o cumprimento das profecias, que vai se cumprir perfeitamente, de forma plausível, entendível e perfeita na vida de Jesus Cristo. Não vai ter nada novo, por isso que a gente enfatiza isso. A mensagem de João, ele não criou uma mensagem nova, ele não colocou um novo entendimento, não. A palavra que veio do Senhor, ele pegou e falou, não, vou pregar isso, porque eu não vou isso, os profetas pregaram isso.
E quando ele estava olhando para a sociedade, ele vendo totalmente apartada. Tipo, parecia que não conhecia a palavra do Senhor, como a gente vê nos profetas maiores e menores. Outra coisa interessante aqui, ó, que a gente vai ver no desenvolvimento do texto, que João, ele pregou a palavra e ele voltou a atenção do povo, daquele povo, para as escrituras. Ele não falou, olha, a gente vai ver que o povo aqui vai confundir ele com o mestre, vai chamar ele de mestre, vai confundir ele com o Messias. Mas ele não toma essa posição. E ao longo do texto também a gente vai compreender que ele se coloca nesse estado de humilhação, diante do Senhor, diante do Cordeiro, diante daquele que é perfeito, que é o próprio Deus encarnado. Tá bom? Então até aqui a gente compreendeu. Aqui, com a pregação de João, ela tem como estrutura o Antigo Testamento, que são as profecias proferidas que vão se cumprir em Jesus, e ele, em um momento, está preocupado com a imagem dele. Ele está falando assim, é que ele cresça e que eu diminua. Quem? Jesus Cristo. Porque toda honra e glória é ele, para compreender isso também. Versículo 7, diz assim, ó, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aqui, quando diz, ó, dizia ele, pois as multidões que saíram para serem batizadas. Essas multidões são todas as pessoas que estavam ali ouvindo o Evangelho. Tá bom? De todas as classes sociais, a gente vai compreender isso, ao que a gente foi expondo, que muitas pessoas vieram ali. Mas tem duas classes de pessoas específicas, que naquela época era totalmente rejeitado. Outra coisa interessante também nesse versículo 7 é quando diz, ó, raça de víboras, quem nos induziu a fugir da ira vindoura? Esse raça de víboras, muitas vezes a gente atribui, né, aos fariseus, aqueles que estavam totalmente ali, né, contra a palavra do Senhor, usando a palavra do Senhor para benefício próprio. Só que aí eu fui estudar um pouco e eu vi que isso faz total sentido no contexto que a gente estava e nesse contexto agora. Porque quando diz raça de víboras, João aqui está querendo enfatizar as pessoas que professavam arrependimento com os lábios, ou seja, elas praticavam aqueles ritos, elas falavam que elas queriam ser batizadas aqui por João, mas seu coração, suas atitudes eram totalmente sinceras. Então a raça de víboras estava falando isso, vocês estão proclamando uma coisa com o seu corpo, mas a sua vida mostra uma coisa totalmente diferente. Suas ações, suas atitudes, seu estilo de vida são totalmente ao contrário daquilo que vocês dizem acreditar. E outra coisa interessante, a gente está em Lucas, capítulo 3, a gente está no versículo 7. Outra coisa interessante é quando ele diz, ó, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é ira vindoura? Ira vindoura é aquela que há de vir, aqueles que não creem. Mas tem outra coisa interessante, Romanos capítulo 1, versículo 18, vai deixar isso claro, que a ira de Deus, ela já é visível. Como? É quando Deus entrega o ser humano à sua própria vontade. Ele deixa o ser humano viver de acordo com seus próprios padrões, com suas próprias regras, totalmente cegos espiritualmente. Aqui a gente vai ver que tinham pessoas aqui nessa condição, cegos espiritualmente, não vivendo de acordo com a palavra de Deus, não colocando a palavra em prática, mas vivendo conforme a sua própria vontade, os seus próprios prazeres. Então a ira do Senhor nesse momento também pode ser descrita dessa forma. E aí a gente vai para o versículo 8, vai dizer assim, ó, e aí o versículo 7, 8 e 9, João vai dar uma exortada, mas ao mesmo tempo ele vai trazer ensinamentos que Jesus lá para frente vai procurar a atenção dele. Então, o versículo 8 diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aqui é interessante que principalmente os judeus, os fariseus, aqueles que estavam ali no judaísmo, eles garantiam sua salvação por Abraão. Mas não, a gente é descendência de Abraão. E aí a gente vê que é totalmente o contrário. João Batista vai vir, vai pregar uma mensagem de arrependimento para eles não vão aceitar, vão colocar dessa forma, a gente já viu isso no Evangelho de João, vão colocar como blasfêmia. Mas aí a gente tem uma aplicação também para os nossos dias. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela nos traz ensinamentos práticos para a nossa realidade. Aqui nesse contexto a gente vê os fariseus, aqueles que viviam querendo se justificar por Abraão. Eu tenho lugar garantido no céu por conta de Abraão, porque eu sou da descendência de Abraão. Olha a aplicação que a gente tem. Assim como lá, a gente vê aqui nesse contexto, muitos
fariseus, muitos judeus, eles estavam querendo colocar sua salvação garantida em Abraão. Hoje tem pessoas assim, tem pessoas que acham que elas vão ser justificadas, porque eu estou em tal igreja, não, por causa do meu pastor, ele ora por mim, não, porque eu faço tal ritual religioso, isso não vai te salvar de nada. O que te salva é a pessoa, é a obra de Jesus Cristo, é quem ele é e o que ele fez por você na cruz do Calvário. Quando você colocar sua dependência nisso, mesmo que você não entenda isso, mas você pedir ao Senhor que Ele se revele para você e você entenda essa hora perfeita da salvação, que Ele morreu em seu lugar, por nós, pelos nossos pecados, a gente vai compreender. E aí a gente não vai ficar preso a isso, a esses ritos. Aqui os judeus são totalmente presos em tradição, colocando a descendência de Abraão como se fosse uma espécie de promissória, eu vou entrar no céu por causa disso. E hoje tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Então é esse também, essa aplicação para nós no dia de hoje. A gente só é justificado diante de Deus e só é aceito diante de Deus mediante a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Somente isso, não há outra coisa. Amém? Versículo 9 diz assim, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E aqui é um ensinamento interessante que Jesus vai aprofundar. O que é? Aqui vai dizer a respeito da inutilidade de um arrependimento sem demonstração de fruto. É aquilo que a gente já viu aqui. É aquela pessoa que fala assim, eu me arrependi, eu cumpri o batismo, mas você olha para a vida dela, ela não tem fruto nenhum. E a gente pode compreender e vir essa reflexão que a gente vai fazer aqui. Mas então a salvação é por conta do que eu faço? Não. A gente vai compreender isso. O que é os frutos? Vamos dar um exemplo. Eu amo a Deus com todo o meu coração, com todo o entendimento, com toda a minha força, e aí eu vou amar o meu próximo. E por que eu vou fazer o bem ao meu próximo? Porque eu vou tratar ele mediante como Deus me trata. Deus me trata com misericórdia, com amor, mas também me exorta mediante a palavra dele, me instrui, me diz o caminho da verdade, me diz para onde eu devo seguir. Por que eu não vou fazer isso com o meu irmão ou com outra pessoa? Então, a gente vai compreender isso mediante desse vídeo, mediante o que João Batista vai dizer e vai ensinar aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, essas instruções mais específicas. João Batista aqui também, nesse versículo 8, ele faz um alerta sobre o inferno, sobre a condenação que está por vir. Ele diz assim, no versículo 9, e também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E aqui, se a gente for colocar esse verso 9, ele está querendo ilustrar, enfatizar o juízo inescapável e iminente de Deus. Então, a gente vai compreender isso também, mas eu queria falar para os irmãos. Às vezes a gente pega um texto como esse, um capítulo como esse, que é muito profundo, que mexe com as nossas emoções muitas vezes, que traz a gente memórias de pessoas ao qual não creem no Evangelho, mas a palavra de Deus, hoje ela está sendo pregada, está sendo anunciada. E ainda Deus está usando homens, usando mulheres, usando pessoas, usando a igreja dele para que o Evangelho seja proclamado. E aí a principal ênfase e função da palavra de Deus é salvação, é salvar o homem. Mas aí a gente sabe que aqueles que não creem e rejeitarem essa mensagem, eles vão ser condenados. Mas aí é um exemplo, às vezes a gente pensa e a gente pensa, mas vou dar exemplo, se eu morrer agora, então uma pessoa da minha família que eu preguei o evangelho não creu. Ela pode crer lá na frente. Tem um exemplo que a gente tem de George Muller. Ele foi um evangelista, um missionário inglês, e aí o que ele fez? Ele plantou diversas, o que a gente conhece hoje como educação cristã, das crianças que não tinham condição lá na Índia. E aí ele teve mais ou menos 3.000 orações respondidas em vida. Historicamente tem isso. Mas só que ele era com dois amigos que desceram por ele, que não se converteram, ele foi e morreu. No funeral dele, pregaram o evangelho, esses dois amigos se converteram. Ele viu essas orações se cumprir? Não. Então, qual é a nossa missão diante de pregar o evangelho? Às vezes a gente não vê o fruto, perseverar em oração, colocar na dependência do Senhor. A gente não pode transformar ninguém à força, mas o Senhor pode, porque a palavra é dele. Ele é poderoso, ele que vem e transforma o homem, transforma o ser humano, resgata o ser humano das trevas e traz para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo.
Então, qual que é a nossa missão? Enquanto a gente evangeliza várias pessoas da nossa família ou do nosso círculo e elas não creem no Evangelho, é perseverar, orar, crendo que o Senhor tem poder, mediante a palavra dele, para salvar aquela pessoa. E é isso que a gente vai ver que a palavra de Deus faz. Ó. Versículo 10 diz assim: ó, então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E aqui é importante que olha que o João Batista pregou, ele deu algumas ilustrações e exortações pesadas, mas no verso 10 as multidões fazem uma pergunta. E essa é a fé. Às vezes a gente fala assim, a fé não duvida. A gente viu várias vezes no Evangelho de João, discípulos duvidando, questionando, porque a fé verdadeira ela vai querer de alguma forma ter respostas. E a gente vai compreender aqui, olha o que João vai dizer, versículo 11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E esse verso aqui é interessante porque a túnica era um vestimento interno, então você tinha um para você usar e outro, quando esses caciques trocavam. E era uma coisa muito importante naquela época. E aí o Batista também fala assim, se você tiver uma túnica, você dá outra pessoa. E aí ele vai e dá uma profundidade de ensinamento. Ele diz assim, ó, versículo 11, quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, reparta. Isso é o que a gente viu lá no versículo 8, que diz assim, ó, dei frutos dignos de arrependimento. E esse é o Evangelho na prática. O que Jesus falou, quando vocês estiverem dando um copo de água ou um alimento àquela pessoa, não basta o que você está fazendo para eles, não, você está fazendo para mim. Mas aí, qual a finalidade nossa? Aí fazer isso, mostrar que os frutos dignos de arrependimento, da verdadeira conversão, da conversão genuína, mas o que? Glorificar Deus e pregar o Evangelho àquela pessoa, para que ela seja salva. Porque o físico a gente pode mudar como igreja, a gente pode fazer essa obra, como nós devemos, mas a responsabilidade maior é, através disso, pregar o Evangelho, mostrar esses frutos dignos de arrependimento. E a pessoa olhar para a nossa vida e falar, ele não é um hipócrita, porque o que ele está falando, o que ele está ensinando, o que ele está pregando, a gente vê no estilo da vida dele. A gente vê como uma prática. E isso é o Evangelho na prática. A gente tem outras orientações específicas sobre isso, lá em Tiago, capítulo 2, verso 15 e 17, e dando mais ênfase à igreja, em Atos, capítulo 4, versículo 34 a 37. O versículo 12 diz assim: foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? E aqui, novamente, quando a gente viu no Evangelho de João, os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Então, eles, na sua maioria, eram judeus e cobravam impostos do seu próprio povo, impostos altos. Então, eram totalmente odiados. Era totalmente odiado, visto como uma das pessoas, um dos grupos que era a escolha da sociedade nessa época. E olha o que João Batista vai responder para eles. Eles perguntaram, verso 12, perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? E olha a explicação de João Batista. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, a conversão verdadeira, a transformação verdadeira que o Senhor vem e nos traz, ela vai estar aplicável ao nosso estilo de vida. A gente vai ver no verso 14 aqui também, que João trata de forma específica um soldado, mas ele trata agora no verso 13 de forma específica um publicano. O publicano cobrava, né, impostos totalmente altos naquela época, ao povo de Israel. E ele está falando, quer saber? Não faça mais isso, cobra imposto mais justo, de uma maneira justa. Você não vai tirar vantagem disso. Então a gente já vê aqui uma transformação que vem de dentro para fora, mas que é visível, só que os frutos dignos de arrependimento. E olha o versículo 14 que diz, ó, também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então ele já dá outra explicação específica para os soldados, falando assim: ó, a gente sabe da situação de vocês cumprem ordens, mas mediante sua conversão, você não vai ser mais essa pessoa que você era antigamente, não, você é uma nova criatura. Então, isso, o que você deve fazer? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. E aqui é interessante que a gente tem uma aplicação também disso, do que está acontecendo nesse contexto aqui especificamente, né? Como vem acontecendo em todo o Antigo Testamento, mas aqui de forma específica.
gostaria que os irmãos abrissem lá em 1 Timóteo, a gente vai ver com mais profundidade isso e ver como que vem a raiz de todos os males. A gente vai ver 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 6. Quem quiser ler, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Paulo vai instruir Timóteo e vai ensinar a ele como que os falsos mestres estavam se comportando naquela época, como que aquelas pessoas estavam se contentando, que amavam as riquezas. E Paulo ainda vai exortar: cuidado com os perigos da riqueza, elas podem te levar à ruína. Olha o que o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo no capítulo 1 Timóteo, capítulo 6. Então, vai falar também do versículo 6 ao 10. Tá bom? Vamos seguir então. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, diz assim, ó: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento que com nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se a gente for pegar esse capítulo 6 aqui, mais específico que a gente deu, e a gente for colocar aqui no contexto religioso de Israel, é totalmente isso. Ninguém estava preocupado com olhar para uma pessoa, os fariseus, principalmente o judaísmo, olhavam para as pessoas e falavam: é uma alma eterna. A gente precisa ensinar ela a amar a lei do Senhor, amar o próximo e praticar essas coisas. Não estava nem aí. Só pensava: você tem que vir fazer os sacrifícios e deixa, eu não estou com os olhos em outras coisas. E Jesus vai aprofundar esse ensinamento. Ele vai falar que a gente não pode servir dois senhores. E coloca o dinheiro que é o Senhor. E a gente vê aqui, especificamente nesse capítulo aqui, João Batista pregando enfaticamente também contra uma das principais raízes, é o pecado. Mas essas questões também do mundo, que nos levam a ficar cegos espiritualmente, esquecendo das coisas espirituais. A gente vai compreender isso também um pouco lá na frente. Versículo 15 diz assim, ó, verso 15: estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. A gente vê lá no versículo 12 que chamam ele de mestre. Então já estão confundindo ele com o próprio Cristo, achando que ele é o próprio Cristo, por conta da mensagem que ele traz. Ele traz uma mensagem profunda, principalmente espiritualmente. Para você falar de condenação naquela época, era uma coisa quase escassa, como nos dias atuais também. Você falar sobre condenação, mas o problema do judeu é que ele só apresentava esse lado: você fazia as coisas por medo. Você não fazia por prazer, por deleite, né, nos mandamentos do Senhor, você estava fazendo por medo. E hoje em dia, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é do cristão. Ele deve apresentar o problema, que é o pecado, que é a condenação eterna, mas tem a solução que o próprio Deus trouxe, que é o que? A obra suficiente de Jesus Cristo. Para todo aquele que crê, ele vai ser salvo. Mas é crer, como a gente está vendo aqui, crer só com palavras, é crer colocando a palavra de Deus em prática e pedir para que todos os dias o Senhor venha, traga essa alegria da salvação ao coração dele, e cada dia mais que ele possa parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, imitar mais o Senhor Jesus Cristo, e dê frutos dignos de arrependimento. Não é remorso, que é uma coisa que você só lamenta de ter feito, não é arrependimento, que vai gerar transformação. Você não vai querer mais fazer aquilo. A gente também vai compreender isso lá na frente. Versículo 16 diz assim, ó: disse João a todos: eu, na verdade, os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui no versículo 16 é interessante, quando diz assim, ó, João disse a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália.
E o que a água aqui a gente já pode trazer para um significado ali do contexto também, mas trazer para os nossos dias também, que é uma aplicação que todo mundo faz e ela é mais coerente, que é o que a água ela tem o intuito de quê? De lavar, purificar. Então a água do batismo ela tem mais ou menos esse símbolo, mas ela não vai fazer isso sozinha. Tem gente que acha, infelizmente hoje tem gente que acha, eu me batizei, eu estou salvo. Não é isso. Você se batizou porque você é salvo. Você se batizou porque você entendeu a mensagem do Evangelho. Você se batizou porque é uma profissão de fé. E você é como se você estivesse falando, eu morri para mim mesmo e eu renasci em Cristo Jesus. Eu entendi a obra dele e agora eu vou viver por isso. Outra coisa interessante é quando diz assim, ó, João ele se coloca em cidade de ligação, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Por que ele usa essa expressão? Se aqui a gente for ver, o mestre da lei naquela época na sinagoga, ele tinha um aprendiz, e esse aprendiz prestava serviços para ele. Só que a única coisa que esse aprendiz não podia fazer, porque era considerado um estado máximo, supremo de humilhação, é desatar as correias da sandália do seu mestre. Então tem que fazer isso um escravo. Um escravo que estava na casa tem que fazer isso. Então João Batista está se colocando nesse estado de humilhação abaixo do escravo. Ele está falando do seu livro, tem que desatar a sandália do mestre, de Jesus Cristo. A gente entende esse ensinamento também de humilhação. Quando a gente se coloca diante do Senhor, a gente vai entender isso hoje também, o pastor vai pregar sobre isso. Um Deus santo, um Deus amoroso, mas um Deus santo, um Deus misericordioso. Um Deus que ele nos deu esse privilégio de conhecer ele mediante a palavra dele, conhecer o que ele fez na história, o que ele continua fazendo, o que ele ainda há de fazer. Não tem como a gente não ir para a palavra do Senhor, não tem como a gente refletir sobre os propósitos eternos do Senhor e não temer. Não falar, Senhor, se não fosse você, se eu não colocar minha expectativa e todos os meus objetivos diante do Senhor, para que eu venha ter esse discernimento espiritual, mas depender do Senhor, eu estou fulminado. Se o Senhor me abandonar e deixar eu pelos meus próprios caminhos, minhas próprias orientações, pelos meus próprios prazeres, eu vou estar fulminado, vou estar perdido. E aí a gente vê hoje, também por conta, a gente vê João Batista também um exemplo de cristão, não só da sua vida prática, mas também da sua pregação. Ele não estava se João Batista aqui, se a gente for pegar, ele podia fazer show, ele podia vir para agradar os homens. Eu vou modificar a mensagem, vou trazer uma mensagem mais leve, porque eu vou ficar queimado. Estou trazendo uma mensagem de inferno, de ira, de condenação. Mas ele sabia que esse propósito é condenar ninguém, porque as pessoas se arrependerem. Então, a gente vai ver isso. João Batista ele trouxe uma mensagem de exortação para colocar o povo no rumo que Deus vem fazendo através do Antigo Testamento com seus profetas. Mas João Batista ele traz essa mensagem como se fosse um divisor de águas, como se vocês estão achando que essa pregação é dura, vocês vão ver quem vai aprofundar essa pregação. Mas aí tem a misericórdia do Senhor, tem o amor do Senhor, que faz essa palavra, que nos faz confiar nessa palavra, que nos faz crer nessa palavra, que essa palavra é verdadeira, é viva, ela é eficaz. E a gente compreende outra coisa, mediante todas essas maravilhas aqui que já foram ditas, mediante a palavra de Deus. O Espírito Santo, né, hoje, ele é visto como uma energia, uma força, uma coisa que nos tira do nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz, né, que ele foi levado para o céu, mas ele dá nem detalhação sobre isso, ele fala de forma totalmente sublime para que Deus recebesse glória. A gente vê hoje pessoas que confundem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele é terceira pessoa da Trindade, a gente compreende isso. E qual que é a missão do Espírito Santo aqui? Será que é me alegrar, me motivar? Dentro dessas missões tem isso, mas a principal missão do Espírito Santo é convencer a nós todos os dias da justiça, do pecado e do juízo. É nos levar todos os dias a uma vida de arrependimento, que dão demonstração desses frutos, da verdadeira conversão, da fé verdadeira. Se o Espírito Santo hoje, a verdade é essa, se o Espírito Santo hoje fosse retirado, muitas igrejas iam continuar a recriar. Muitas pessoas iam continuar vivendo o cristianismo da mesma forma que estão, porque não estão sendo guiados pelo Espírito Santo, não estão sendo guiados pelo Espírito da verdade, pelo Espírito que emana e nos dá entendimento dessa palavra. Estão sendo guiados muitas vezes por outras coisas, às vezes pela sua própria imaginação, falando, isso é Espírito Santo. Aí quando você olha para aquela pessoa e para a vida dela, não dá testemunho.
Mas a gente não está aqui para julgar, o Senhor vai julgar. Mas quando a gente olha para essa palavra e aplica na vida de certas pessoas aí, de certos pastores, certos líderes religiosos, a gente vê hipocrisia. E nesse contexto, muitos líderes religiosos estavam nessa situação. Você olhava para a vida deles, estão eles colocando fardos pesados. A gente vai ver Jesus aprofundando isso, principalmente os fariseus. Ele dá 8 ais aos fariseus, falando que eles não estavam entrando no reino dos céus e nem deixando outras pessoas entrarem. Aqui também está acontecendo isso. Eles falavam: você tem que ir fazer o sacrifício de não sei quantos cereais, você tem que vir dar o dízimo, você tem que sacrificar não sei quantos animais. E a verdadeira fé? E a verdadeira fé que traz um estilo de vida temente ao Senhor, amando o próximo, amando Deus sobre todas as coisas, tentando ser uma personificação da mensagem de Cristo nessa terra. Quer ter um exemplo que a gente pode dar? 2 exemplos. O primeiro é bíblico. O apóstolo Paulo, quando ele funda a igreja de Tessalônica, ele escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele disse que os tessalonicenses estavam imitando ele, porque ele imitava Cristo e os tessalonicenses viam que ele pregava e viam a vida dele, então imitavam ele. E o povo ali, perto da Tessalônica, a cidade de Acaia e da Macedônia, esses povos começaram a imitar ele, porque Paulo imitava Cristo, os tessalônicos estavam imitando ele, e os outros povos ali estavam imitando o povo de Tessalônica. Então o apóstolo Paulo ele personificou a mensagem não só de maneira teórica, mas de maneira prática. Então, se vocês estão vendo o que eu estou falando, olha a minha vida, eu estou fazendo. E é isso também que quando a gente olhar para a vida de cada um de nós, a gente tem que ver. Vou dar um exemplo: a gente olha para a vida do pastor Léo, a gente vê tudo que ele prega que ele vive. Isso é não ser um hipócrita, porque o hipócrita é aquele que encena, né? Aquele que faz teatro, ele diz uma coisa, mas ele está usando máscara, ele não faz aquilo. Pela graça de Deus, a gente pode ver hoje as pessoas do caminho da nossa igreja, para o louvor da glória dele, para a exaltação do nome de Jesus Cristo, que as pessoas ficam aquilo que elas falam e proferem mediante o evangelho, elas estão tentando praticar, elas estão praticando, estão tendo uma personificação dessa mensagem, estão vivendo o evangelho prático. O Espírito Santo tem uma que você está falando de fazer. O Espírito Santo, a principal missão do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo te convence da justiça, do pecado e do juízo. E qual é a solução para isso, quando o Espírito Santo te convence disso? Ele aponta para a obra maravilhosa de Jesus Cristo. E aí você crê. Então o Espírito Santo vai te ajudar, vai te instruir, vai te guiar todos os dias da sua vida para você se assemelhar mais a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele tem a função de te moldar, te instruir e fazer que você viva nessa vida aqui, ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo e com aquilo que ele ensinou. E geralmente consegue ouvir o Espírito Santo através da oração, através de culto, através... O Espírito Santo, ele convence como a gente do pecado e do juízo. E se você crê na palavra de Deus, você crê na obra de Jesus Cristo, é um dos sinais que o Espírito Santo já está te guiando. Ele já faz uma obra maravilhosa na sua vida. Já está aqui. Isso, já está aqui. Já está aqui. Ele que nos... Vou dar um exemplo. Se a gente pegar uma pessoa aqui que não crê em Jesus Cristo, que é ateu, e botar para pregar essa palavra, ela vai pregar de maneira muito bem mais teórica. Se a gente pegar uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito Santo, ela vai pregar essa palavra de maneira viva, de maneira eficaz, onde a finalidade não vai ser aplaudido por homens, a finalidade vai ser a conversão de almas. Compreendeu? E mediante isso que a gente está falando. Agora o versículo 16, não é isso? 17. Versículo 17 diz assim, ó: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E aqui também faz menção a Salmos capítulo 1, versículo 4, onde vai dizer que no processo de colheita, né, pegava e separava o trigo do joio. E aqui já dá uma explicação que Jesus vai aprofundar lá na frente nos seus parágrafos. Agora, versículo 18 diz assim, ó, versículo 18: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. E aqui é interessante porque Lucas deu ênfase nisso. Ele deu ênfase em dizer que João Batista estava pregando o Evangelho com muitas exortações. Se a gente for pegar uma igreja que estava total, ela for
creu no Evangelho da primeira vez, mas depois ela estava voltando às práticas judaicas e também às práticas pagãs, a igreja da Galácia. Paulo vai falar aos Gálatas no capítulo 1, no verso 8. Se outra pessoa, o seu mesmo, você é um anjo, né? A gente sabe que Satanás ele se mora como anjo de luz, para enganar muitos, isso é nítido. Mas ele diz: se outra pessoa pregar outro evangelho, não ser esse que vos tem pregado, de Jesus Cristo e é este crucificado, que este seja anátema. E aí a gente fica assim: pô, mas tá bom, João Batista aqui ele cumpriu a missão dele, de levar a palavra que Deus outorgou a ele, a missão dele. E aí fica outra pergunta: e aquelas pessoas que não estão fazendo isso? E aquelas pessoas que ao longo também a gente tem exemplos bíblicos e tem exemplos também contemporâneos da nossa realidade, pessoas que estão nessa condição, não querem pregar a verdade, querem pregar para agradar homens, querem pregar para ser bem vistos, estão negando a mensagem da verdade. Elas estão sendo anátemas. E o que significa a palavra anátema? É uma pessoa excluída do favor divino e entregue à sua destruição. Ou seja, se eu estou aqui agora e a minha finalidade é ganhar dinheiro ou impressionar as pessoas, ser uma celebridade gospel, eu estou sendo anátema. Mas se minha finalidade aqui é estudar para trazer uma mensagem plausível, que a gente possa praticar, entender o que o Senhor falou aqui, e que tenha como objetivo a conversão de almas, a nossa maturidade cristã, a nossa maturidade de crescimento e conhecimento de Deus, a gente não está sendo, mas aqui há uma exortação aqui também dos nossos dias atuais. Uma anátema significa uma pessoa excluída do favor divino e entrega a sua destruição. O que é a ira de Deus em Romanos 1? É Deus entregar o homem à sua própria destruição. Fala assim: você está querendo dinheiro? Só dinheiro? Vai. Você está querendo só riqueza? Vai. Você está querendo só fama? Vai. Mas aí, mediante a isso, o nosso desejo é que as pessoas caiam nessa destruição, jamais. A gente prega o Evangelho da verdade, prega o Evangelho fidedigno das Escrituras, para que o Senhor venha e converta essas pessoas, tragam essas pessoas, abram os olhos delas, porque estão na cegueira espiritual, e tragam ela a luz do Evangelho, a clareza, a fidelidade dessa mensagem, a ter temor diante do Senhor, a ter reverência, a crer que essa palavra que é verdadeira, ela não é um mito. Ela não é uma narrativa bíblica, ela não é só isso, ela é a mensagem da verdade, ela é a mensagem da salvação, ela é o único caminho para que todas as pessoas que creem sejam salvas, então é uma responsabilidade gigantesca. Versos 19 e 20, a gente tem outra explicação, versos 19 e 20 importante para a gente ver o cenário. 19 diz assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas, a de lançar João no cárcere. E aqui o que está acontecendo? Aqui, Lucas, ele com esse exemplo, ele mostra o cenário caótico que estava Israel. Porque Herodes Antipas, ele vai se divorciar da sua esposa e ele vai casar aqui com Herodias, que era a mulher do seu irmão, Filipe de Itureia. Então, para a gente ver o cenário caótico, hostil. Os líderes políticos daquela época dando um péssimo exemplo. E Herodes aqui vai se casar e casa com a mulher do seu irmão, Filipe de Itureia. Então, a gente vê o cenário caótico de imoralidade e iniquidade que estava acontecendo aqui. Para a gente ver que isso também afeta a população em geral. E a nossa missão é o quê? Pregar o Evangelho. O Evangelho é outra coisa também. O Evangelho não veio para mudar a sociedade, é para transformar pessoas. E essas pessoas são o testemunho vivo do Evangelho na sociedade. Elas são aquelas pessoas que vão se diferenciar não pelo que elas são, mas pelo que elas carregam, que é o Evangelho da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Elas vão evidenciar isso em prática. Então aqui retrata um cenário caótico e imoral que estava acontecendo nesse contexto. Versículo 21 diz assim, agora a gente vai ver o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aqui é interessante que a gente vê aqui, primeiramente no verso 21, Jesus se submetendo a passar pelo batismo, porque antes todas as pessoas estavam se batizando. Então o Batista estava pregando e as pessoas estavam se batizando. Então aqui a gente vê que Jesus se submete a isso. Então se Jesus se submeteu logo depois da sua ascensão e ressurreição, ele vai colocar isso como se fosse uma ordenança da sua igreja, para que todo cristão que cresce
ele praticasse isso, hoje a gente faz isso. A gente se batiza não para dizer que a gente está salvo. Isso é uma compreensão que a gente tem que ter muito cuidado de fazer. Mas uma pessoa salva, ela vai querer se batizar. Ela vai querer passar pelo batismo, demonstrando que ela foi purificada por Cristo Jesus pela obra dele. Versículo 22 também interessante, vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre Jesus de uma forma corpórea, uma pomba. Mas aqui tem como a gente dizer o significado disso, porque a pomba no Antigo Testamento ela tem diferentes interpretações, então não tem como a gente afirmar. Mas isso daí também a gente vai ver lá em outros capítulos especificamente sobre esse tema. E uma coisa interessante que eu queria frisar é como diz assim, ó, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui é uma declaração do próprio Deus, a filiação divina, dizendo que o próprio Cristo é o filho dele. Porque a gente vai compreender isso quando a gente for ver a genealogia aqui. Por que Lucas está relatando isso e ele entra na genealogia? E é interessante que essa declaração da filiação dele ela não está somente aqui não. Ela está lá em Salmos, capítulo 2, verso 7, em Isaías, capítulo 42, verso 1. Vai fazer essa declaração também. E agora a gente vai encerrar a genealogia aí, que é um pouco grande, mas a gente vai fazer a leitura aí, tá bom? Diz assim, a partir do versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, este de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, este de Macate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, este filho de Jorã, filho de Eliaquim, filho de Meriá, filho de Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Hezron, este filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Hagaú, filho de Faleque, este filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, este filho de Malalou, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. E essa genealogia que a gente pode se perguntar, qual foi o intuito de Lucas escrever essa genealogia aqui? Primeira coisa, naquela época, né, a mitologia grega e a romana, eles acreditavam no semideus, e eles estavam nessa. Jesus é Deus, porque a gente já viu o que ele fez. A gente já viu os feitos dele, é feito de um Deus, é feito de uma coisa divina. Só que aí Lucas vai e fala, tá bom, vocês já creem na divindade de Cristo, agora eu vou trazer a humanidade dele trazendo a genealogia. Vocês não acreditam em Zeus, ou em deuses romanos, mas mostra a genealogia dele para a história. Eu vou trazer a genealogia aqui de Jesus para vocês, para provar para vocês que ele não é um semideus. Ele é o próprio Deus, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Isso que a igreja primitiva defendeu e a gente defende. Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, porque a gente crê que o pecado de Adão, né, nós nos tornamos pecadores,
perfeito seria tinha que vir uma pessoa perfeita. E Deus enviou quem? Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Amém? Então hoje a gente encerra aí, para a glória de Deus, e terça-feira, se Deus nos permitir,